porque é uma palavra, quando o pastor me ligou na sexta-feira, final do dia, para ministrar hoje, e o Espírito Santo, às 5h40, 5h50, para ser exato, para amanhecer ontem, ele me deu essa palavra, e eu fiquei muito feliz por isso. Mas eu quero convidar você por mais uma vez. Se coloque de pé, só mais uma vez nessa noite. E eu quero pedir para que você se vire naquela direção, de costas. O nosso pastor está enfermo, e nós vamos estender as nossas mãos em direção à casa dele. E nós vamos unir a nossa fé, e nós vamos declarar a cura sobre a vida dele. Se você puder, estenda as suas mãos para lá. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. E eu nesse momento eu peço, abençoe a vida do Márcio, Pai. Abençoe o nosso líder, o nosso pastor, Pai. Restaura, Deus, a saúde dele por completo, Pai. Que caia por terra essa enfermidade, Pai, e que o pastor retorne ao nosso convívio o quanto antes possível, Pai. Eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus a cura sobre a vida do pastor nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Fique à vontade, sente. Irmãos, eu quero inicialmente nesta noite, eu preciso fazer menção à palavra ministrada aqui semana passada. Eu conversei com o Jorge na segunda sobre isso. Eu acredito que a maioria de nós aqui, vamos fazer um teste. Quem aqui veio do catolicismo, ou frequenta ou já frequentou o catolicismo? 90% das pessoas. Eu comentava sobre isso há 2 semanas na célula em Medianeira. Constantemente na missa a gente escuta uma frase. Qual é a frase? Eis o mistério da nossa fé. A pergunta é, qual o mistério? Veja bem, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, ela é uma palavra de ensino, mas uma palavra de posicionamento e convicção diante da nossa fé. Qual é o mistério da nossa fé? Irmãos, acreditarmos que Jesus andou por esta terra é fácil. É ou não é? Há evidências de sobra. Acreditar que Jesus foi crucificado é fácil. É fácil demais, porque há evidências de sobra. Acreditar que Jesus ressuscitou é fácil, porque há evidências de sobra. Até aqui está tudo fácil. Acreditar que Jesus ressuscitou e foi elevado aos céus também está fácil, porque há evidências de sobra. Mas então aonde está o mistério da fé? Aonde? O mistério da fé está em você e eu acreditarmos que Deus se fez homem. Essa é a verdade. Essa é o grande mistério da fé. E o Jorge foi muito feliz na colocação dele domingo. Irmãos, raras vezes eu ouço alguém falar com todas as letras. Raras vezes eu escuto alguém falar, Jesus é Deus. Ele é Deus encarnado num homem. E esse é o mistério da nossa fé. E eu quero fazer a introdução nesta noite dizendo isso claramente ao coração de cada um que está aqui nesta noite. Jesus não é um qualquer. Não é. Ele é Deus, meus irmãos. Ele é o autor da vida. E é Ele que um dia vai voltar e nos levar com Ele. Você consegue compreender isso? Meus irmãos, houve um dia, por volta do ano 64 depois de Cristo, o apóstolo Pedro escreve a sua segunda carta. E quando o apóstolo Pedro escreve essa segunda carta, está relatado no capítulo 3, ele faz menção de que as pessoas da época zombavam dos cristãos. Por quê? Porque eles diziam assim, o rei de vocês morreu, dizem que foi para o céu, e diz que ele vai voltar a buscar vocês, mas cadê ele? Já se passam 65 anos, cadê ele? Por que ele não volta, Marcelo? Irmãos, já se passam 2000 anos. Cléo, e Jesus não voltou? Eu pergunto para você, você acredita que esse homem vai voltar? Amém. Você acredita? Amém. E se eu falar para você que eu não acredito?
Você ficou com dúvidas? Você não pode ter dúvidas, meus irmãos. Você não pode ter dúvidas sobre isso. E é isso que eu quero expor nesta noite. Eu quero trazer provas contundentes que Cristo vai voltar. Ele vai voltar, acredite nisso, Ele vai voltar. Pode tardar? Bom, aí eu já não sei. Mas pode ser amanhã, daqui 100 anos, daqui 1 milhão de anos, não sei, mas o fato é que Ele vai voltar. E como é que nós vamos poder falar sobre isso? Nós vamos falar então sobre Gênesis. A palavra desta noite, o título dela é Gênesis, é princípio, é início. Mas daí talvez você diga assim, mas Everaldo, tu vai falar sobre a volta de Cristo, vai falar sobre Gênesis, tem que falar sobre Apocalipse. Não, meus irmãos, não. Para nós compreendermos a volta de Cristo, nós precisamos entender Gênesis. Sabe aonde está a nossa evolução? Sabe aonde, seu Guerino, está a evolução do ser humano? Ele não está milhões de anos à frente, ele está atrás de nós, ele está no início, ele está em Deus. Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, então a nossa evolução está onde? Está atrás de nós. Nós precisamos voltar para onde? Para trás. Nós precisamos voltar na história e compreender a história, para então compreendermos aonde nós vamos chegar. E nós vamos falar sobre isso. E nesta noite eu quero fazer um momento de estudo, de palavra de ensino, exatamente sobre o livro de Gênesis. Meus irmãos, o livro de Gênesis, ele é para o Antigo Testamento a palavra-chave, o livro-chave, assim como Mateus é o livro-chave para o Novo Testamento. Se você não compreender o livro de Mateus, você vai ter dificuldades de compreender o Novo Testamento. Se você não compreender o livro de Gênesis, você vai ter dificuldades de compreender o Novo Testamento e, consequentemente, o Antigo Testamento e, consequentemente, também o Novo Testamento. Você está compreendendo? Então, meus irmãos, a primeira coisa, o que Gênesis traz? Gênesis traz para nós o quê? Eu quero abrir três coisas somente, mas tem mais. A primeira, Gênesis nos traz o quê? A criação. Ok? Gênesis fala sobre a criação. Segunda coisa que Gênesis fala, sobre a instituição da família, sobre a base da sociedade. E terceira coisa que ele fala, sobre a queda do homem, sobre a entrada do pecado na humanidade. Mas Gênesis também traz alguns detalhes muito interessantes. Qual deles? O primeiro, Gênesis, ele em vários momentos, ele traz o chamado de homens comuns, homens simples, para fazerem a diferença na sua família, na sua geração, e consequentemente isso chega até nós hoje. Mas não só isso, Gênesis também nos mostra momentos em que Deus fala literalmente com alguns homens. E Deus faz alianças com homens. E eu quero aqui apresentar dois. Quero falar só sobre dois. Primeiro, qual? Noé. E o outro, Abraão. Deus fez uma aliança com Noé. E Deus fez uma outra aliança com quem? Com Abraão. Você está comigo? Muito bem. Agora eu te pergunto, presta atenção. Eu te pergunto, você acredita que o desafio que Deus deu a Abraão, ele é menor, igual, ou mais fácil que o desafio ou a missão, como você queira interpretar, que ele deu a Noé? Everaldo, Abraão é o pai da fé. Se eu falar que eu discordo dessa posição, opinião minha, tá? E eu vou mostrar para você por quê. O que Deus pede a Abraão? Que ele saia da sua parentela, do meio dos seus, e que ele vá para uma terra, onde ele será o quê? Muito próspero. Fala a verdade, é fácil isso? É um desafio difícil? Não. É claro que ele merece o mérito, porque ele ouviu a voz dele e seguiu. Mas Abraão não virou motivo de chacota. Não virou. O que Abraão fez? Nada, ele pegou sua família e vazou para uma terra que ele não sabia onde que era. Mas Noé. O que Deus pede para Noé, Paulo?
Ah, para fazer uma arca. Aí que está a questão. Você tem noção? Você tem noção do tamanho dessa arca? Quer ver o que Deus pede? Vamos ler, eu vou ler essa passagem. Está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Não é o texto da noite, mas eu faço questão de ler essa passagem. Diz assim, ó. Deus falando a Noé, ele diz assim, ó. Você fará uma arca de madeira de cipestre. Divida em compartimentos, ou seja, divida em andares, talvez, e revista-a de pinche por dentro e por fora. Agora presta atenção. Versículo 15, a chave. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. A Dani vai ajudar. Quantos metros tem isso aqui? 20? Né, Dani? Uns 20 metros, né? Quantos metros de largura tem essa igreja? Uns 12? Vamos colocar 12, vamos arredondar o número. 12. Quantos de altura? Ah, uns 3. Vamos arredondar também 3. Se nós pegarmos, então, 20 vezes 12, vezes 3, quem é bom de matemática, dá 900, correto? Ok? Estão comigo? Estão com o calculador na mão? Então, isso aqui dá o quê? 900 metros cúbicos. Por que cúbicos? Porque nós estamos falando de todo o ambiente. Aqui Deus diz que a arca teria compartimentos. Então, vamos transformar em metros cúbicos, né, Guirino, professor de matemática? Agora, vamos fazer a conta. Agora faça a conta comigo, irmãos, presta atenção. Qual o comprimento da arca? 135. Quem tem calculador na mão, pega na mão aí. 135 vezes 22 metros e meio do quê? Largura. Vezes o quê? 13 metros e meio do quê? De altura. Quanto que deu? 41 mil metros cúbicos. Quantos metros cúbicos tem esta igreja? 900. Você tem noção que isso aqui, que a arca tinha mais ou menos 45 tamanhos igual a esta igreja? Você consegue ter essa percepção? Então eu pergunto para você, para quem foi mais difícil, Abraão ou Noé? Claro que foi Noé, porque foi algo visível, ele virou motivo de chacota. Ah, por que está construindo isso aí? Ah, não, porque Deus vai mandar um dilúvio e vai destruir a terra. Hã? Que dilúvio? Que Deus? Da onde? Mas Noé não esmoreceu. É isso que é o interessante. Noé, ele não esmorece, ele não desanima. Por quê? Porque ele escutou a voz de Deus. Deus falou com ele. Deus disse a ele, Noé, faça uma arca. E Noé vai. E ele faz uma arca. Irmãos, calcula o tamanho. Calcula o tamanho desse negócio. 41 mil metros cúbicos. É tamanho que uma quadra. Não sei quantos metros dá uma quadra, se nós medirmos a metragem. Foi exposto. Aquilo que Deus pede para Noé é exposto à sociedade. Mas ele não desanima. Irmãos, o livro de Gênesis, o que ele é? Ele é o livro das origens, do início. Por que eu disse que eu fiquei feliz por ministrar essa palavra? Porque quando o pastor Márcio me ligou na sexta-noite, final do dia, na verdade, e no domingo, para amanhecer ontem, 4:50 da manhã, o Espírito Santo me acordou, e ele falou assim, Veraldo, princípio, batia na minha cabeça em princípio, início. Opa, Gênesis. As primeiras 2 palavras do primeiro louvor desta noite, o que ele dizia? No início era a palavra. Irmãos, o livro de Gênesis, nós precisamos compreender que ele é dividido em 2 partes. 2 partes macro, digamos assim. A primeira parte vai do capítulo 1 ao versículo 11. O que tem no capítulo 1 ao versículo 11?
é onde Deus fala da criação e dos primeiros passos do ser humano. Do capítulo 12 ao capítulo 50, o que é relatado? A origem dos povos e a relação de Deus com os primeiros patriarcas. E eu quero me ater à primeira parte. Eu quero me ater à criação, à origem, ao início de tudo. Irmãos, todos nós sabemos que o mundo foi criado em quantos dias? 6 dias. 7, né? Não, é 7, né? É 6 ou é 7? Hã? Irmãos, é 6. Sabe por quê? Sabe o que acontece no 7º dia? No 7º dia, a palavra de Deus nos ensina que Deus fez o quê? Que Deus descansou, que Deus fez o que mais? Santificou e Deus abençoou. Então veja bem, quando nós falamos que Deus descansou, nós precisamos entender isso. Quando nós falamos que Deus descansou, não significa que Deus foi dormir, que Ele estava cansado. Não. O que normalmente nós fazemos quando nós estamos cansados, estressados? Nós fazemos algo diferente daquilo que nós rotineiramente fazemos. Isso é descanso. O que Deus fez aqui? Deus não parou de trabalhar. Não, Deus nunca parou de trabalhar desde o início da fundação do mundo. A única coisa que Deus fez, Ele parou e abençoou a obra perfeita que Ele havia criado. Agora, eu quero voltar aos 6 primeiros dias. Irmãos, a Bíblia como um todo, você pode pegar a Bíblia inteira. Em nenhum relato da Bíblia sobre qualquer assunto que seja, Deus é tão detalhista como Ele é sobre a criação de todo o cosmos. Ele é extremamente minucioso nessa declaração de como o mundo foi criado. E é sobre isso que eu quero falar. Com base nisso, eu quero mostrar para a igreja nesta noite provas contundentes que Cristo vai voltar. Irmãos, o livro de Gênesis, ele trata, já no início do primeiro capítulo, Gênesis 1:1, ele começa a falar da criação. Irmãos, muitas pessoas não concordam com esta visão. Muitas pessoas não concordam com a visão de que Deus criou o mundo, mas que o mundo surgiu o quê? Espontaneamente. Outros, Nedir, acreditam que ele surgiu de algo chamado Big Bang, ou seja, a grande explosão. Mas uma coisa é certa, a frase que está gravada na maioria das pessoas, sejam elas cristãs ou não, são as primeiras palavras relatadas no Evangelho de Gênesis, quando Deus diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Irmãos, presta atenção numa coisa. Dizer que alguém crê em Cristo, que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, que aceita o que Jesus fez na cruz, mas não aceita o que a Bíblia ensina sobre a criação, é alguém que faz de Deus um mentiroso. Sabe por quê? Porque a mesma palavra, que nos ensina que Cristo morreu na cruz por mim e por você, é a mesma palavra que nos ensina que Deus é o autor e consumador da vida. Então alguém dizer, eu creio em Cristo, mas eu creio no Big Bang, desculpem, você não só está fazendo Deus de mentiroso, como a si próprio. Por quê? Porque você está sendo
contraditório com o que a palavra de Deus nos ensina. Então, uma coisa é certa, seja você cristão ou não, o início do livro de Gênesis é algo que está gravado na memória da maioria das pessoas. Segundo versículo, 2, diz assim, ó: era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Irmãos, Deus, todos nós sabemos que Deus, Ele cria o primeiro ser humano chamado Adão. E logo na sequência Ele cria a mulher que nós conhecemos como Eva. Quando Deus aqui relata a história da criação da humanidade, para quem Ele relata isso? Para um homem chamado Moisés. Deus dá a Moisés a revelação sobre a origem dos céus e da terra, relatado no livro de Gênesis. Muito bem. Meus irmãos, é como se Deus recriasse a terra. É como se Deus, Deus de fato, Deus pega uma terra que estava num caos total, e Ele transforma isso no quê? Num jardim habitável. Deus transforma algo destruído em algo habitável para nós. Irmãos, preste atenção numa coisa. Eu disse que a palavra ia ser uma palavra de ensino, mas também uma palavra de posicionamento. Irmãos, a cada dia que passa, e a Adri pode contribuir com isso, que entende dessa área, nós estamos ficando mais velozes tecnologicamente, mas a cada dia que passa, a grande verdade é que nós temos menos tempo. Olhe para a sua vida. Irmãos, preste atenção numa coisa. Missal, vamos falar de Missal. Missal foi povoada por quem? Pessoas vindo do Rio Grande do Sul, pessoas vindo de Santa Catarina, mas a grande maioria do Rio Grande do Sul. A grande maioria que aqui morou e mora, a origem era rio-grandense. Irmãos, na época em que as pessoas vieram para cá, na década de 70, para vir de Porto Alegre até aqui, por exemplo, quanto tempo levava uma viagem dessas? 7, 10, 15 dias. Média, vamos colocar 10 dias. Vinha-se num caminhão graneleiro. O que é um caminhão graneleiro? Coberto com uma lona. O que tinha em cima daquele caminhão, Cléo? Porco, galinha, vaca, boi. Mas tinha o pai, a mãe e as crianças também. No mesmo caminhão. E uma viagem, imagine você, vamos colocar 10 dias. Imagine você vindo de Porto Alegre, 10 dias em cima de um caminhão, com o porco, a galinha, o boi fazendo as suas necessidades do teu lado. As crianças debaixo de uma lona. Hoje, atualmente, se nós hoje fizéssemos a mesma coisa, o que nós fazemos hoje? Nós podemos contratar um caminhão, ele vai na tua casa, carrega a mudança, amanhece em Porto Alegre. Se você tiver um carro, você vai na frente e chega metade do tempo. Mas existe um outro caminho. Se você tiver condições, você coloca a mudança no caminhão, você vai em Foz do Iguaçu, Cascavel, pega um avião, em 2 horas você está onde? Em Porto Alegre. Olha a mudança de tempo. Irmãos, presta atenção numa outra coisa. Eu sou do tempo, o Guirino deve ser, Nego, Marlene, alguns aí, os mais velhos, do tempo da carta. Da carta. Eu morava em Medianeira, meus pais em Missal, eu queria falar com meus pais e mandavam uma carta para eles. E eles mandavam uma carta para mim em Medianeira, 30 quilômetros daqui. Teve um dia, irmãos, presta atenção nisso, teve um dia que eu mandei uma carta, Sheila, para o meu pai, e mais ou menos 20 dias depois eu vim visitá-los, porque naquela carta dizia que eu viria visitá-los. E sabe o que aconteceu, Jorge? Eu cheguei antes que a carta. Quando eu cheguei na casa do meu pai, 2, 3 dias depois chegou a carta comunicando a minha chegada.
Hoje, o que acontece? Nós temos um WhatsApp. Você manda uma mensagem agora, atravessa o mundo em questão de fração de segundos. No meu trabalho, eu falo com pessoas do mundo inteiro, todo dia, instantaneamente pelo WhatsApp. Você consegue perceber a velocidade das informações? Como as coisas ganharam velocidade nas coisas. Mas a grande verdade é qual? É quanto mais velozes nós ficamos, parece que menos tempo nós temos. É ou não é uma verdade? Aí, meus irmãos, eu quero abrir um parênteses. Lá pela década de 90, nós dizíamos que a psicologia ia ser a profissão do futuro. Quem era desse tempo aí nas escolas vai lembrar disso. Diziam que a área da psicologia era a área do futuro. Irmão, chegou. Chegou. Eu digo para você, pega o telefone amanhã cedo, liga numa clínica de psicologia e tenta marcar uma consulta. Você vai ter vagas daqui 30, 20, se você conseguir vaga. Você vai pagar um absurdo numa consulta, mais caro do que em médicos que tratam de outras doenças. Chegou, meus irmãos. Nós estamos tão acelerados, mas tão acelerados, que às vezes pessoas vêm para a igreja querendo uma cura, na verdade não precisa de cura. O que você precisa é só colocar o pé no freio e desacelerar. Ontem, por volta do meio-dia, a Kika falou para mim assim, amor, estão organizando um jogo de vôlei, com uma confraternização lá em Santa Helena, vamos? Daí eu falei para ela assim, pai, tenta entender o que está acontecendo. Então você pode dizer, mas está no grupo a semana inteira. Eu nem olho o grupo. Se alguém quiser falar comigo pelo grupo, esquece. Aí a Kika se informou, daí eu falei, amor, é muito para mim. Falei, eu estou com 54 anos, falei, eu vou para Santa Helena, vamos ser lá e de lá 10 horas da noite. Vou chegar em casa cansado, já não tenho mais idade para isso. Irmãos, a gente precisa ter consciência de uma coisa. Ontem até falava com o Guirino um pouquinho sobre isso. Irmão, você precisa entender a fase da vida que você está. Tem coisas que não é Deus que precisa fazer o milagre. É coisas que você precisa entender a fase da vida que você se encontra. Eu não posso fazer na mesma velocidade hoje o que eu fazia 50 anos atrás. Não tem como. Eu preciso entender o meu corpo, o meu organismo, minha posição física que eu estou hoje. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida, que a gente quer milagres. Não precisamos ir para a igreja buscar. O que a gente precisa fazer é o quê? Para. Desacelera. Calma. Vai devagar. Você não precisa abraçar o mundo, até porque amanhã eu e você podemos não estar aqui. Você está entendendo? A verdade, sabe o que é, meus irmãos? É que o ser humano se colocou num caos, exatamente como estava a terra, vazia e sem forma. Hoje, o ser humano, a grande maioria dos seres humanos, como é que eles estão? Sem forma e vazios. Concorda ou não concorda comigo? Ninguém sabe o que é ansiedade aqui? Hã? Ninguém sabe, né? Irmãos, nós estamos doentes. Eu, você, talvez só o negulista aqui que não sofre de ansiedade que eu conheço. Eu acho que todos nós estamos nesse barco. Por quê? Porque nós estamos acelerados demais, meus irmãos. Agora presta atenção numa outra coisa. E a ferramenta de suicídio em massa atual? Você pode dizer, Veraldo, o que é isso? Irmãos, presta atenção numa coisa. A ferramenta de suicídio em massa se chama rede social. Talvez você não sofra disso como a 99% dos brasileiros. Você sabe qual é a média que os brasileiros ficam nas redes sociais diariamente? Você dá um chute? Irmãos, eu tenho uma planilha lá em casa,
onde todo dia praticamente eu entro e eu analiso as tendências. Eu criei essa planilha, é minha. Os brasileiros hoje ficam em média de 3 a 4 horas dia nas redes sociais. Então, veja bem, 3 a 4 horas dia. Estou aqui, eu e Veraldo, eu fico 3 horas por dia. O Nego Ulisses não fica. Mas se a média é 3, significa que eu e Veraldo fico 6, porque eu preciso fazer a média. Ah, mas o Guirino não fica também. Opa, então o Everaldo já fica 9. 9 dividido por 3, a média dá 3. E assim, meus irmãos, tem pessoas que ficam 10, 12 horas por dia nas redes sociais. E eu te digo mais. A rede social é a maior ferramenta de mentiras que existe no mundo. Sabe por quê? Lá não tem problemas de relacionamento. Lá não tem problemas de casais. Lá não tem problemas com os filhos. Lá você não tem problema de fisionomia, porque hoje tem os filtros. Tudo perfeito. Tudo nota 10. E pessoas hoje estão se suicidando no Brasil, sabe por quê? Porque olham a vida dos outros perfeita e percebem que a dele não é tão perfeita. Meus irmãos, eu estou acompanhando algumas pessoas em Medianeira, ninguém sabe disso, tentando fazer um trabalho para reduzir o uso da internet, das redes sociais. E para minha felicidade, na quinta-feira, uma dessas pessoas me procurou e falou assim: Veraldo, das 8 horas que eu ficava por dia na internet, eu fiquei 20 minutos hoje. E a minha pergunta foi: como está a sua vida? É outra. Eu desafio qualquer um aqui. Se você sofre de ansiedade, se você tem uma angústia terrível, se você está sofrendo, mas se você tem a tendência de viver nas redes sociais, eu desafio qualquer um, fique 30 dias sem usar e venha falar comigo, para ver se a tua vida não muda. Suicídio em massa, meus irmãos. E nós não estamos entendendo isso. Nós não estamos nos tornando, já nos tornamos, o que exatamente o 2º versículo de Gênesis diz: vazios e sem forma. Ah, mas a rede social é ruim por inteiro. Não, não. A rede social é uma ótima ferramenta para quem sabe usá-la. Para quem sabe usá-la. Mas não para quem não tem controle sobre aquilo. E um outro conselho que eu dou sobre as redes sociais: evite entrar nos stories das pessoas. Não olhe. Porque ali está a maior mentira de todas. Se você ainda entra nas redes sociais e vê os videozinhos, são até menos agressivos. Mas os stories, meus irmãos. Eu até hoje vi uma pessoa, e ela está presente aqui nesta noite, que expôs a sua face verdadeiramente nas redes sociais. E quando eu vi esta postagem, há uma semana atrás, mais ou menos, eu cheguei em casa e falei para aqui que eu chorei. Eu chorei, sabe por quê? Porque é uma pessoa que está aqui no nosso meio, sofrendo terrivelmente, e nós não percebemos. Mas ela expôs a verdade na rede social. E eu pergunto para você: você percebeu? Não. Porque a nossa visão está errada. A nossa visão está errada sobre muitas coisas. Irmãos, um outro ponto, e a Sheila antes, nós estávamos na oração lá atrás, a Sheila abordou um pouquinho isso, e eu fiquei muito, muito feliz por essa abordagem que a Sheila fez. Irmãos, eu venho de uma escola, eu e Everaldo, eu venho de uma escola que eu aprendi, eu fui ensinado a crer no poder do Espírito Santo. Eu fui ensinado nessa escola. Nos últimos anos, eu vou colocar aí 5 anos, nós estamos sendo bombardeados a nível Brasil de palavras, ministrações, que nos levam a sermos uma igreja fraca. Nos leva a ser uma igreja fraca. E aí, eu não vou falar sobre isso, mas eu quero deixar uma pulga atrás de uma areia, porque um dia desses nós vamos abordar esse tema. Você consegue me dizer por quê?
Hoje, no Brasil, é possível fazer um grande evento de mulheres e você não consegue fazer a mesma coisa com os homens? Por que aqui na nossa igreja a Sheila consegue fazer um evento com várias e várias e várias e várias mulheres e os homens não conseguem juntar 15 homens? Eu quero deixar uma pulga atrás da tua orelha. Mas daqui a um dia nós vamos abordar isso. Há uma explicação na palavra de Deus sobre isso. Mas quando eu falava que nós nos tornamos uma igreja fraca, é porque nós ficamos acuados. Everaldo, como assim? Eu quero usar o exemplo do Nego Ulisses, que me permita pela amizade. Irmãos, nós temos um amigo em comum em Medianeira, que está passando por uma enfermidade terrível. Perdeu as 2 pernas. Os médicos já desenganaram ele por várias vezes, e o homem está vivo. Há vários meses, anos, né? Anos, né? Já há anos. Mas diante desse evangelho, meio que medíocre que nós ouvimos por aí, nós fomos ensinados, levados a irmos à casa desse homem e dizer, olha, vamos orar para quem sabe Deus curar você. E há mais ou menos 3 meses atrás, né, nego? Um pouquinho mais, 6 meses, sei lá. Numa célula em Medianeira, eu falei sobre isso, eu abordei esse tema. E eu falei para o Nego Luiz, falei, nego, você vai na casa dele, você vai dizer, você vai ser curado, Deus vai levantar você. E se não levantar? Vamos passar vergonha? Chacota? Irmãos, o mundo que fale o que quiser. O mundo que fale o que quiser. Eu digo a você, faça uso da palavra de Deus. Se tem um enfermo, igual nós fizemos pelo pastor Márcio agora, erga suas mãos e diga, em nome de Cristo, você vai ser curado. Se vai ser ou não, é Ele que vai dizer. Mas a grande verdade é que nós estamos sendo acuados no nosso canto, e às vezes, que nem a Sheila comentou, às vezes nós reagimos, eu não me recordo exatamente da expressão que ela usou, e depois nos arrependemos por aquilo, mas gente, nós precisamos se posicionar. A grande verdade é que nós nos tornamos homens, eu estou falando dos homens sem posicionamento, na verdade, diante de vários assuntos. E quando nós falamos do Evangelho, nós nos tornamos acuados, gente, nós estamos acuados dentro de um casulo, com medo de nos expor, e aí vem o Jorge, segunda-feira, e diz assim, Jesus é Deus. Ah, mas na igreja é fácil falar. Claro que é. Eu falar o que eu estou falando aqui para vocês é a coisa mais fácil que tem. Vá lá fora, onde você é confrontado, onde você precisa se posicionar. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nós não podemos dar atenção para o que os outros pensam. Nós precisamos se focar no Evangelho, no que a palavra diz. E a palavra de Deus, ela é clara, ela diz, olhem para mim. Olhem para mim. O apóstolo Pedro e João fizeram uso dessa frase também. Um dia chegaram lá no templo, e o cara queria umas esmolas, e disse, olhe para mim. Olhe para nós, olha o que eu tenho para te dar, eu tenho a cura em nome de Cristo para dar para você. Então, meus irmãos, nós precisamos deixar de ser acuados. Amém. E essa é a grande verdade, eu digo para você, meu irmão, se tem uma coisa que eu faço toda manhã lá em casa, e eu falo isso porque talvez isso pode agregar na sua vida nesta noite, eu levanto todo dia de manhã cedo, eu declaro dentro da minha casa que Jesus é o rei daquela casa. Amém. Declara, meu irmão, você pode ter problemas como eu na tua família. Qual família não tem problema? Quem aqui não queria talvez ter o filho aqui? Quem aqui não queria ter o pai aqui? Quem não queria ter a mãe aqui? Quem não queria ter a irmã, o vizinho, o tio, enfim, todos nós, dentro das nossas famílias, nós temos problemas, nós enfrentamos lutas, mas não esmoreça, meu irmão. Não é porque nós estamos num caos e vazio, que essa história não pode ser mudada, ela pode. Meus irmãos, Deus transforma as coisas. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Se Ele diz, Marcelo, vai ser assim, vai acontecer. Porque Ele é Deus. Você consegue compreender isso?
A palavra de Deus diz assim, versículo 3. E disse Deus, haja luz. E houve o quê? Luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. E Deus chamou o quê? A luz dia. E as trevas chamam noite. O que aconteceu aqui? É o que hoje nós conhecemos de dia de 24 horas. Deus estabelece o dia e a noite. Aqui ele diz, Deus chamou a luz dia e as trevas ele chamou noite. E passaram-se a tarde e a manhã. Isso foi o quê? O primeiro dia. Só o primeiro. Aconteceu tudo isso. Versículo 6. Depois disse Deus, haja águas entre um firmamento. O que é o firmamento? É o céu. Haja as águas, um firmamento que separe as águas das águas. Então Deus fez o firmamento, ou seja, o céu, e separou as águas que ficam abaixo do firmamento, das que ficam por cima do firmamento. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Qual dia foi esse? Segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim se foi aqui onde eu e você pisamos. Um dia era o quê? Água. Você tinha noção disso? E apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou o quê? Bom. Versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes, de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Qual dia foi esse? Irmão, vamos abrir um parênteses. Eu te pergunto, como é que pode uma semente germinar, se tornar numa árvore e produzir frutos? Porque Deus disse que ia ser assim. Porque Ele determinou, vai ser assim. E assim se fez, meu irmão, você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa. Você não está nesse mundo porque caiu de paraquedas. Não, não, meus irmãos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso mais para frente. Você não está aqui à toa. Rapaz, você é um ser perfeito. Eu já falei isso outras vezes aqui. Eu e você, nós somos seres perfeitos. Nós somos incompletos, sabe por quê? Porque a parte em nós que nos completa é Cristo, e nós precisamos trazer Cristo para dentro da nossa vida. Se alguém se acha incompleto, é porque falta Cristo na vida. É Ele que faz a nossa vida ter sentido. E vamos para qual dia? Vamos para o quarto. Diz assim, irmãos, presta atenção nisso. Não, presta atenção nisso. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. De quem Deus está falando aqui? Da lua, do sol. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares. O maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. Mas Deus fez também, sabe o quê? As estrelas. Eu pergunto para você, faz quanto tempo que você não se deita mais no jardim da tua casa, ou na varanda, e contempla as estrelas? Irmãos,
Está percebendo como coisas simples, tão preciosas, nós perdemos? Por quê? Porque nós estamos tão acelerados que nós deixamos de contemplar as maravilhas que Deus fez. Se você não tem tempo para apreciar mais as estrelas, eu falo para você, repense o seu dia, a sua noite. Você tem direito a isso. Eu lembro que a Kika às vezes conta para mim, que quando ela era jovem, solteira, ela colocava o pé dela na janela do quarto, olhando as estrelas e sonhando com o príncipe encantado. O príncipe. Irmãos, essa é a verdade. Nós perdemos as coisas maravilhosas da vida, nós estamos deixando isso escapar das nossas mãos. E sabe o que é o pior? Isso está sendo semeado no coração das crianças. Os corações das crianças que vê um pai acelerado, vão fazer o quê? Vão se tornar pessoas aceleradas. E isso está arrebentando com a nossa sociedade. Já arrebentou. Na verdade, nós precisamos reconstruir a sociedade. Nós precisamos recomeçar, que é o que está sendo feito aqui. É um recomeço. E a palavra de Deus continua, ela diz assim, versículo 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi qual dia? O quarto. Olha quanta coisa Deus fez em 4 dias. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos que voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a manhã. Qual dia foi? O quinto. E agora vem o auge da criação de Deus. O 6º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E sabe o que aconteceu? Deus viu que ficou bom. E então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Deus então criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Deus os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem rente ao chão. Irmãos, abri um parênteses. O que Deus determinou para cada espécie? Que ela procriasse. Muitas mulheres hoje não querem ter mais filhos. Por quê? Porque estraga o corpo, deforma o corpo. Eu digo para você, é verdade. É verdade, tem coisa que cai. Isso é tudo verdade. Mas eu quero dizer para você, mulher, não se preocupe com a opinião dos outros. Não coloque a opinião dos outros à frente daquilo que Deus disse
que é algo especial dentro de você que é gerar uma vida. Você consegue compreender isso? Eu não estou dizendo aqui que é para você saindo daqui e fazer 10, 20 filhos, não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que gerar uma vida é um presente. É algo especial. Eu hoje, se eu olhar para trás, eu não consigo me ver sem minha filha. Eu não consigo. Eu não consigo olhar para minha esposa, por exemplo, sabendo que ela gerou uma filha, querendo que ela seja a menina que eu conhecia há 40 anos atrás. Não tem como. A vida, meus irmãos, ela traz consigo o seu peso. A vida, ela nos deforma. E não tem como você lutar contra isso. Você pode amenizar o impacto. Mas se tem uma coisa que você precisa curtir, eu preciso curtir, é o envelhecimento. A gente precisa curtir isso. A gente precisa amar ficar velho. E respeite os limites do seu organismo. Respeite a faixa etária que você está. Agora, irmãos, a grande verdade é que o mundo, as pessoas, aquilo que nós falamos antes, nós nos tornamos vazios e deformados. Mas eu quero desafiar você hoje, para que você olhe dentro de você. Para que você se enxerga, para que você ache valor em você, para que você se valorize, para que você ame pessoas e se permita ser amado. Você sabia que muitas pessoas têm dificuldade em permitir serem amadas? Você fala, Veraldo, isso não existe. Irmãos, o ser humano, cada um, é uma caixinha de surpresa. A nossa mente é uma caixinha de surpresa. Todo ser humano, nesse quesito, ele é diferente do outro. Existem muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas, que sofrem terrivelmente e não conseguem aceitar ser amadas. Eu digo para você, olhe para dentro de você, ache valor dentro de você, valorize a sua vida. Mas eu quero voltar agora ao contexto dessa palavra. Na carta que Pedro escreve uma carta e as pessoas na época faziam chacota das pessoas, dizendo, cadê o Deus de vocês, que vocês dizem que foi para o céu, que ia voltar? E Pedro, sabe como é que Pedro responde a essas pessoas? Pedro responde a essas pessoas usando exatamente o livro de Gênesis capítulo 1, dizendo assim, ó, aquele Deus que diz que vai voltar, é o mesmo Deus que criou a terra, que criou a água, que criou a lua, que criou as estrelas, que criou eu e você. É este Deus que pela sua palavra criou todas as coisas, e é na palavra dele que nós cremos que este homem um dia vai voltar. Pode demorar, mas eu quero dizer uma coisa para você, vai acontecer. E como vai ser? Como vai ser? Vamos ler isso? Mateus capítulo 24. Como é que vai ser esse dia? Mateus capítulo 24, versículo 30. Olha que bacana, irmãos, isso. Diz assim o texto. Naquele dia, quando? Quando Cristo voltar, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão pelas chacotas. Irmãos, naquele dia em que Cristo voltar, muitas pessoas vão querer ir com Ele, mas não vão conseguir, assim como muitas pessoas não conseguiram entrar onde? Na Arca de Noé. Os profetas mencionavam constantemente que era para as pessoas se arrependerem, porque senão viria o dilúvio.
Ninguém deu atenção a isso, a não ser um homem, chamado Noé. A grande verdade é que hoje 70% da humanidade não dá atenção a Cristo. Não dá atenção à palavra. Por que 70%? Que é a estatística. 70% não são cristãos. Então, se 70% não são cristãos, significa que a cada 10, 7 pessoas não conhecem a Cristo. E a palavra de Deus, então, ela diz, vamos ler de novo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão naquele dia, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reinarão com os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, a verdade é uma só. Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi para os céus. Queira o homem ou não, ele vai voltar a pegar a sua igreja. Amém. Pode demorar? Bom, eu torço que demore muito, sabe por quê? Porque se ele vier hoje, 70%, infelizmente, vão para um lugar onde 30% não vão. Então, quanto mais demorar, mais vidas poderão ser salvas. Eu penso dessa forma. Quando nós não pensamos no próximo, nós somos cristãos muito pequenos. Se nós queremos que Cristo volte hoje, para nos livrar de um caos que nós nos metemos, é muito medíocre. É muita mesquinharia você querer que Cristo volte logo, só para se livrar de um problema que nós nos metemos. A verdade é que nós criamos esse problema para dentro de nós. A ansiedade que nós hoje enfrentamos, somos nós os culpados. Nós que criamos isso. A depressão, a angústia que nós enfrentamos, somos nós que não nos posicionamos de forma direita, correta. Eu nunca esqueço de uma palavra que a Sheila uma vez me disse. Ela disse, Everaldo, posicionamento. O que eu e você precisamos, meus irmãos, é nos posicionar. Amanhã, segunda-feira, eu amo a segunda-feira. Everaldo, você é maluco, você vai trabalhar amanhã. Irmãos, o que tem? A palavra de Deus diz que do suor do teu rosto você vai ganhar teu pão, então tem alegria na segunda-feira. Levanta e cantando, sabe? Vai para a vida, vai para a luta, Marcela, vai trabalhar com vontade, com disposição, sabe? Não fica choramingando, não fica se lamentando, que nem diz o capitão do Ivo, ele diz assim, pare com essa mimizenta, para de ser mimizento, para de chorar. Então eu não posso chorar. Não, você pode chorar se você quer, mas eu estou dizendo de posicionamento. Vá para a vida com coragem, sabe? Para de chegar na segunda-feira triste no trabalho. Meus irmãos, é uma característica minha, eu chego no trabalho cantando. Se eu estou feliz por dentro, só eu que sei. Não, eu sou assim. Irmãos, amanhã você pode não estar aqui. Domingo que vem. Será que nós vamos estar aqui? Não sei. Aproveite os dias que você tem, cara. Você está entendendo que tem muitos problemas que nós não precisamos vir para a igreja para pedir cura? Você consegue compreender isso? Tem muitas doenças que nós só precisamos, sabe do quê? De uma boa gargalhada. Se você está com um problema sério, se você precisa compartilhar isso com alguém, compartilhe mais com alguém que você confia. Não abra o teu coração para qualquer um, não faça isso. Não abra a sua vida para qualquer um, não faça isso. Não se exponha demasiadamente onde você não deve. Fale da sua vida para quem vai te ajudar. Muitas pessoas se abrem e saem de lá mais machucadas do que quando elas chegarem. Mas a verdade é uma só, né, Arthur? Ele vai voltar. Eu quero que você leve isso para a sua vida nesta noite. Cristo vai voltar. Everaldo, por que tanta convicção? Porque eu falo de alguém que eu conheci. Eu falo de alguém que eu conheci. Eu não falo de alguém que me contaram, não. Eu falo de um Deus que eu conheci. Do Deus que me acordou às 4h50 da manhã, sábado, e disse, Everaldo, princípio, início, Gênesis, princípio, início, Gênesis. Eu levantei da minha cama, peguei minha caneta, eu fui para a mesa, eu comecei a anotar, princípio, início. Por que, Deus? Por quê? Porque é para lá que você precisa olhar para entender que eu vou voltar.
Se você olhar para as suposições futuras, cara, vocês vão sofrer. Para vocês me conhecerem, vocês precisam voltar no tempo. Você precisa voltar ao início. Você precisa compreender como eu criei o mundo. Só assim você consegue colocar convicção dentro do teu coração. Você está entendendo? Amém. Se coloque de pé. Irmãos, eu só gostaria de fazer uma pergunta. E eu quero pedir que toda a igreja feche os olhos, todos. Que ninguém fique com os olhos abertos, nem Evandro, ninguém aqui na frente. Todos vão ficar com os olhos fechados, todos. Mas eu quero que você seja extremamente sincero contigo mesmo. Se você tem oscilações na sua fé, se você tem dúvidas sobre a volta de Cristo, se você tem dúvidas que você está salvo, eu quero que você só me dê um sinal com a sua mão. Você não precisa vir aqui na frente, eu não vou chamar você aqui na frente. Amém, irmãos? Amém, você pode abrir seus olhos. Irmãos, Deus ama você. Deus ama você. E você que tem dúvidas, eu quero dizer para você, você não é diferente de nenhum ser humano. Nós somos iguais perante Deus. Assim como Deus um dia teve a misericórdia de se revelar àquele que não tem dúvidas, Deus pode fazer isso com você hoje, nesta noite. Acredite nisso. O Deus que eu conheço não é um Deus que mente. É um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que transforma o caos em lugares habitáveis. Você pode ter problemas na sua família do tamanho do mundo, mas não desista da sua família, não desista da sua casa. E principalmente eu digo para você, não desista de você mesmo. Amém? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta noite. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um que aqui está. Te agradeço pela tua palavra, Pai. E Deus, eu te peço, Senhor, nos ajude a sermos pessoas melhores. Nos ajude a sermos pais, mães, esposos, maridos, filhos, amigos, cristãos melhores, Pai. Senhor, tire de nós tudo aquilo que não agrada a Ti, Pai. E não permita, Deus, que nós caminhamos no Evangelho que não é o Teu Evangelho, Pai. Senhor, que a nossa visão sempre seja a Tua visão, Pai. Que a nossa direção, Pai, sempre seja a direção da Tua palavra, Pai. Senhor, não permita que nós venhamos a pisar em falso diante daquilo que nós pregamos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que você tem feito e por tudo aquilo que você vai fazer, no nome de Jesus. Amém. Que você vá para casa em paz, com alegria. E lembre-se, amanhã cedo chegue no trabalho dando pulo de alegria. Tá bom? Deus é contra... Oh, a Sheila quer falar, peraí.